Fala galera, tudo bem com vocês? Dificuldade com progressão aritmética, a famosa PA? Que sus que o pai te ensina. Galera, o que seria uma PA? PA é uma sequência cuja diferença entre os termos consecutivos é sempre a mesma. Ou seja, a diferença entre o 5 e o 7, entre o 3 e o 5, entre o 1 e o 3 é o mesmo número. Essa diferença aqui a gente chama da razão da PA. Qual seria a razão da PA nesse caso, galera? 7 menos 5, 2. 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. Então a razão seria 2 nesse caso. Então a razão é esse número constante que é a diferença entre os termos da PA. Como eu descubro se essa sequência é ou não é uma PA? Faço 3 menos 1, deu 2. Se o 5 menos 3 deu o mesmo resultado, 2 também, é uma PA. Então a PA vai se manter constante. 7 menos 5, o mesmo número. Esse número sendo constante é uma PA. Então tem uma progressão aritmética quando tem uma sequência cuja diferença entre os números consecutivos é sempre a mesma. Ela pode ser finita, veja aqui por exemplo, 1, 3, 5, 7, uma PA finita, terminou no 7. Pode ser infinita, que eu vou indicar com os 3 pontinhos, ó, 3 pontinhos quer dizer que não terminou. Então aqui ela é o caso de uma PA infinita. Ela pode ser crescente, nesse caso ela é crescente, por quê? A razão da PA, que é justamente esse número que é a diferença, esse número que é constante, a diferença entre os termos consecutivos da PA, ela vai ser um número positivo, vai ser 2. 3 menos 1, como que eu descubro esse número? Pego o terceiro termo pelo segundo, pego o segundo termo pelo primeiro, quarto pelo terceiro, assim por diante. Esse número vai ser sempre igual. Qual que será esse número nesse caso? É o 2. Então, nesse caso aqui a gente vai perceber então que a razão da PA é 2. Mas esse número pode ser negativo, é esse caso aqui, ó. 5 menos 7, menos 2, 3 menos 5, menos 2, 1 menos 3, menos 2, ou seja, a razão nesse caso é negativa. Se a razão é negativa, então eu vou dizer que a PA é decrescente. Decrescente se a razão for negativa, crescente se a razão for positiva. Então se a razão for maior que zero, lembra que a boquinha está para o lado maior, maior que zero ela é crescente. Se a razão for menor que zero, ela é decrescente. E ela pode ser também constante, quando essa razão aqui, que é a diferença entre esses termos da PA, que eu digo para vocês que é sempre constante, se ele for zero, isso significa então que a PA é uma constante. O que eu preciso lembrar da PA, galera? O que os exercícios cobram? Eles cobram para a gente descobrir o 20º, o 30º, o 40º termo de uma PA. Como que eu descubro isso? Você tem a PA aqui, 1, 3, 5, 7, e o exercício pergunta para mim o 30º número. Como que eu descubro isso? Eu descubro através do termo geral da PA, que é esse aqui a fórmula do termo geral da PA. A, N, sendo N qual o número que eu quero descobrir, qual a sequência que eu quero descobrir, igual a 1, o A1 é o primeiro termo da PA, mais N menos 1 vezes o R. Facinho de descobrir, lembra do que é o R? Aquele número constante, que é a diferença que é sempre constante entre os números consecutivos da PA. Como é que eu descubro isso, galera? Só diminuir, como eu falei, o terceiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro, o quarto pelo terceiro e assim por diante. Nesse caso, qual que é a razão aqui? Tá na cara, né, galera? 7 menos 5 é 2, 5 menos 3 é 2, 3 menos 1 é 2. Então a razão nesse caso aqui é 2. Então para calcular o termo geral dessa PA, que eu vou deixar desenhadinho aqui. O termo geral não, né, galera? Na verdade, a fórmula do termo geral para descobrir qualquer termo. Para descobrir o 20º termo, então eu vou colocar A20 é igual a 1 qualquer, 1, o primeiro termo da PA, mais o que eu estou querendo descobrir o 20º. O N então é... Desculpa o acidente aqui, galera. O N então aqui é 20. 20 menos 1 vezes o R, que é a razão, que nesse caso aqui é 2. Então o A20 vai ser igual a 1 mais 20 menos 1 dá 19 vezes 2. Lembra, galera, multiplicação eu faço sempre primeiro. Então A20 nesse caso é igual a 19 vezes 2, 38, mais 1, 39. Então, o 20º número dessa PA seria 39. O que mais que eu preciso saber sobre PA? Preciso saber também a soma de todos os elementos da PA. Tem uma forma para calcular isso também, galera. E a soma dos termos da PA vai ser igual o primeiro termo mais
o número de termos que eu quero descobrir a soma, né? Vezes o número de termos que eu quero descobrir a soma. Então, na verdade, isso aqui seria, por exemplo, eu quero descobrir essa PA contando até 20, os 20 números, quanto que seria a soma dela. Então, esse AN seria A20. Se for os 30 números, esse AN seria 30. Então, esse AN A30 e o N 30. Beleza? Se for 100 números, A100 e o N 100. Tudo isso divididos por 2. Beleza? A soma é só aplicar na fórmula aqui. Quando que eu vou usar essa fórmula desgraçada aqui? Quando que eu uso ela? Vou dar um exemplo bem bobo, mas que aparece em prova. Vamos supor que eu empilho copos aqui. Finge que isso aqui é um copo. Então eu empilho um copo, depois 3 copos, depois 5 copos. E diga que eu vou empilhar até 20 copos aqui. E pergunte, quantos copos eu empilhei? Como que eu descubro isso, galera? Então eu vou deixar pequenininha essa fórmula aqui no cantinho, só para vocês darem uma olhada aqui. Então, a soma da PA vai ser o primeiro termo da PA mais o último que eu estou considerando a soma, vezes o número de termos que eu estou somando, divididos por 2. Nesse caso aqui, galera, por exemplo, eu tenho um copo, 3 copos, 5 copos, então esse 7 copos. Então 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. Então qual que é a razão dessa PA? A razão é 2. Quanto que é o A20? Que eu preciso descobrir o último termo aqui, né? Então seria, nesse caso, a soma dos todos os termos seria A1 mais A20, porque termina na fila 20, vezes o número de termos que seria 20, apertadinho aqui o espaço no quadro, por 2. Então eu preciso descobrir o A20. O A1 eu já tenho que é 1. O A20 eu ainda não sei. Então primeiro eu vou calcular o A20. Então A20 é igual a 1 mais N, que no caso aqui é o 20. Então 20 menos 1 vezes o R, que é 2. Então nesse caso o 20º termo da PA seria A20 é igual a 1 mais 20 menos 1, 19, 19 vezes 2, 38. Então o termo 20 aqui nesse caso seria o 39. Então descobri qual que é o 20. 39. Então eu vou aplicar nessa outra fórmula aqui. Eu vou ver que a soma dos termos da PA vai ser igual a 1 é 1, mais A20, 39, vezes 2, divididos por 2. Então, vou ver que a soma dos números dessa, que seria o número de copos, seria 40 vezes 2, divididos por 2. Né, galera? Peraí, deixa eu só conferir uma coisa. 39, 40 vezes 2, divididos por 2. Então, 40 vezes 2 dá 80, divididos por 2 daria 40. Só conferir se está certo, galera, parece que ficou fácil demais até, né? Primeiro número é 1, o número 20 a gente calculou aqui, que é o 39. 40 vezes... eu fiz errado aqui, galera, dá uma olhada. É 40 vezes 20, porque são 20 termos. Então 40 vezes 20 divididos por 2. O 20 dá para dividir por 2 aqui, ficaria 10. 40 vezes 10, 400. Então a gente descobriu aqui que o número total de copos seria 400. Deu para entender, galera? Então, o que eu preciso lembrar? Uma sequência cuja diferença entre, digamos assim, né, entre os números consecutivos é sempre a mesma, é uma PA. Para descobrir qualquer PA, basta pôr nesse termo geral da PA, o número, por exemplo, pode ser A10, A20, vou colocar como AN, porque eu não sei qual número que será, é igual a 1 mais N menos 1 vezes 2. A soma, A1 mais o primeiro mais o último termo,
vezes n divididos por 2. É isso aí, galera. Fica com Deus. É nóis.